Olá pessoal do Área Militar, sejam bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo importante de análise da atual situação no leste europeu entre Rússia e Ucrânia, as principais atividades bélicas dos dois lados nos últimos dias, que trouxe realmente muitas questões, muitos debates frente à atual situação. O cessar-fogo que não chega, muitas questões sobre cortes de energia na Europa e entre outras atividades realmente que estão acontecendo, que está prejudicando muitos inocentes, muitos civis, não somente ali no leste europeu, que é o principal cenário, mas também por toda a Europa. Vamos para a análise então da atual situação aqui no leste europeu. Temos novamente, eu sempre gosto de estar utilizando o Google Earth, temos o mapa da Ucrânia. No centro temos a Rússia à direita, no flanco leste, e temos umas questões muito importantes que ocorreram nos últimos dias, que foi o avanço das forças ucranianas na frente de Dnipro, na frente do rio Dnipro, próximo à região de Donbas. Mas o que acontece? Que a Rússia ela estabeleceu um importante corredor de logística, como a gente já vem falado, pela Crimeia em relação à região de Kherson, que contém bastante força de resistência aqui da Ucrânia. Acontece que Kherson sim, está sendo muito apresentada pelas forças russas como uma fortaleza de difícil quebra por parte das forças ucranianas, mesmo com artilharias pesadas do Ocidente. Isso porque existem muitas forças aqui, bases, batalhões de engenharia, existem forças aeroespaciais que vêm da Crimeia e vêm da região leste, que constantemente realizam bombardeios e aniquila e neutraliza alguns avanços da Ucrânia. Mas, para deixar muito mais destacável aqui, o avanço que a Ucrânia tentou e de certa forma conseguiu, foi a propagação, a direção das forças terrestres e de artilharia da Ucrânia de Mykolaiv para a região mais próxima de Donbas, que é ali na região do rio Dnipro, perto nas proximidades de Zaporizhia. Então as forças ucranianas simplesmente avançaram suas forças em direção a Mykolaiv para Kryvyi, numa tentativa de deslocar todas as forças ali na região de Kherson, as forças russas, em direção também à região mais próximas de Dnipro, rio Dnipro, e região de Donbas, para permitir com que haja um avanço por parte da Ucrânia e consiga enfraquecer toda essa região aqui de Kherson, para que a Ucrânia ela possa estabelecer algum progresso nessa frente, que realmente está muito difícil, e estabeleça alguns pontos de conquista na região de Kherson, que é uma fortaleza russa, como estamos destacando nos últimos vídeos aqui do canal. Então essa fortaleza realmente era de difícil progressão, porque exige muitas estratégias, existem muitas fortalezas, muitas bases militares, batalhões de engenharia que estabelecem balsas flutuantes, móveis, que conseguem superar os obstáculos, principalmente de rios, de pontos destruídos pelas artilharias da Ucrânia nos últimos dias, principalmente as principais pontes que ligam Kherson e a região da Crimeia. Então, os primeiros movimentos da Ucrânia, que foram relatados pela Ucrânia e também pela Rússia, foi que esse corredor de tentativa de progressão para a frente de Kryvyi por parte da Ucrânia
foi uma tentativa, em parte, bem sucedida da Ucrânia, porque conseguiram, de certa forma, neutralizar alguns pontos na região de Kherson, principalmente de depósitos de munições, que foram aniquilados por artilharias de foguetes da Ucrânia. Então, essas artilharias conseguiram aniquilar alguns pontos importantes de depósitos, veículos transportadores da Rússia de munições, e que deu um respaldo para as forças aqui de Kiev tentar um avanço para a frente de Kherson. Entretanto, como resposta a este avanço da Ucrânia, a Rússia ela iniciou um ataque com forças aeroespaciais, com tropas de artilharia, de cavalaria, com diversos equipamentos, em que contra-atacaram essa força ucraniana, e houve um relato por parte do Ministério da Defesa que 11 blindados da Ucrânia foram destruídos, 7 viaturas de combate, de infantaria ou de transporte de tropas da Ucrânia também foram destruídos, e houve uma perda significativa de militares da Ucrânia. Algumas fontes relatam 330 pessoas que foram mortas, porém o próprio Ministério da Rússia afirma que foi menos, em torno de 220 pessoas, militares da Ucrânia, que foram mortos nesse contra-ataque. Não consegui obter nenhum dado por parte da Ucrânia em relação às perdas da Rússia. Porém, o que foi destacado pela defesa da Ucrânia foi as perdas de depósitos de munições, de foguetes, de munições, veículos que transportavam munições da Rússia, que realmente foram destruídos. Agora, baixas civis ou baixas militares do lado da Rússia realmente não foram destacados pela Ucrânia, que o próprio presidente Zelensky ele emitiu uma determinação oficial em que ele determina que todos os militares da nação, do país, não podem relatar os planos, as estratégias e como está o beligerante ali na região nas redes sociais. Porque eles possuem, sim, antenas móveis da empresa de Elon Musk, que fez as doações, que possuem comunicações com satélites, e por desses meios de comunicações eles conseguem se ligar, se conectar com o mundo. Entretanto, Zelensky ele proibiu que haja qualquer relação, qualquer informação vazada e qualquer informação da progressão das tropas ali presente em Kherson. Uma contraofensiva que foi muito detalhada pelo área militar em vídeos anteriores há mais de 4 semanas, a 3 semanas, que destacamos novamente que a contraofensiva ela já iniciou com as destruições dos principais pontos que ligam Kherson na Crimeia, como destacamos nesse vídeo também, e que essas informações elas não podem ser progredidas até as mídias, principalmente as mídias do Ocidente, por conta de sigilo nas operações, para que eles consigam progredir e tentar realmente retomar o controle de Kherson e futuramente alguns portos ali da região do Mar Negro. É muito difícil, porém, realmente, esta contraofensiva já está ocorrendo, e essa determinação de Zelensky é um pouco estranha, mas realmente há poucas informações do lado da Ucrânia e há muitas informações do lado da Rússia. E quando colocamos essas informações no pé da letra, essas informações brutas de notícias por parte da defesa da Ucrânia e parte da defesa da Rússia, estamos aqui colocando as informações do fronte. Então nós cruzamos essas informações e definimos o que pode realmente ser a verdade. É claro que
os lados eles colocam os dados deles e acabam cruzando, fazendo um crossover, pode ser negativo ou positivo. Muitas das vezes que a gente relatou, realmente foi fatos positivos, fatos reais, verdadeiros. Porém, há muitas informações do lado, neste momento, hoje, do lado da Rússia, por parte do próprio Ministério da Defesa do país e negado por parte da Ucrânia, que destaca apenas alguns pontos positivos, como a destruição de edifícios, destruição de bases militares, de depósitos de munições, de veículos móveis que transportam munições da Rússia. Então, realmente, há poucas informações. E isso faz com que muitos ficam falando, porta-voz, o canal era militar, é porta-voz da Rússia. Não é que é porta-voz da Rússia, estamos colocando a verdade. E cabe a você, apaixonado nessa paixão tão fervorosa por um lado da Ucrânia, ou você, tão fervoroso por parte da Rússia, interpretar. Se você está tomando um partido com críticas destrutivas, aí o problema é seu. Nós colocamos realmente os detalhes importantes aqui no Área Militar. Um destaque importante é que na região de Kherson houve esse corredor de Mykolaiv até a região mais próxima do rio Dnipro, em que houve os ataques da Ucrânia em relação à Rússia e a Rússia em relação à Ucrânia. Um helicóptero Mi-8 do exército ucraniano, ele foi destruído por um ataque da frente do exército russo. E um ponto a ser destacado é que na região de Kherson, enquanto estava ocorrendo o avanço na direção de Mykolaiv para Dnipro ou a frente de Donbas por parte das forças ucranianas, haviam muitos depósitos ali na região de foguetes de alta mobilidade, de lança-granadas e entre outros artefatos importantes bélicos em que a Rússia conseguiu destruir. Inclusive, alguns foguetes utilizados nos veículos de alta mobilidade enviados pelos Estados Unidos, os HIMARS, também foram destruídos essas munições, esses artefatos. Então, o que? Realmente há um cruzamento de informações em que a Ucrânia destruiu muitos depósitos de munições da Rússia e a Rússia também destruiu alguns pontos também de munições da Ucrânia. Então, essas notícias realmente elas se cruzam e elas têm um ponto em comum. As informações elas são plausíveis. E aqui nessa região de Kharkiv, para a região aqui de Donetsk, região de Slaviansk, algumas regiões aqui de Donbas também houve bastante atividades por parte das duas frentes. Porém, aqui na região de Kharkiv, houve uma baixa muito importante em que, do lado da Ucrânia, em que forças de artilharia da Rússia conseguiram abater um drone Bayraktar TB2 da Ucrânia de fabricação turca. Esses Bayraktars são muito utilizados para destruir alguns blindados, aqueles blindados bem difíceis, blindados pesados da Rússia, em que foi muito destacado no início do conflito muitas imagens desses drones atacando, destruindo aqueles comboios e blindados russos. E do lado da Rússia, a Ucrânia ela conseguiu repelir muitos avanços que estavam ocorrendo aqui na região de Donetsk, da Rússia, na região de Kramatorsk. A Ucrânia ela conseguiu impedir o avanço de algumas tropas terrestres da própria Rússia, o que realmente foi muito importante para a Ucrânia, que consegue o quê? Manter essa região de transição, como a gente já havia destacado anteriormente, essa zona de transição, ou seja, onde tropas não conseguem avançar da Rússia e onde tropas da Ucrânia não conseguem avançar para a frente leste de Donetsk, que ainda não está 100% ocupada, diferente de Luhansk, que está praticamente 100% ocupados.
Então, essa resistência foi muito importante nesse momento para a Ucrânia. E na região de Kherson, nessa região aqui onde tem muita resistência ainda por parte da Ucrânia, eles conseguiram também impedir que a Rússia ela conseguisse posicionar melhor seus combatentes nessa região. Então conseguiu o quê? Dissipar alguns indivíduos, algumas tropas do exército russo nessa região também, que foi realmente muito, nos últimos dias, as atividades bélicas nessa região, com bombardeios, com blindados destruídos, tropas sendo mortas, tropas sendo repelidas, infraestruturas importantes de logística foram destruídas. Então essa região ela foi muito tempestuosa nos últimos dias. Por isso que muitos civis estão tentando sair a todo custo dessa região, mas não está conseguindo. O progresso é muito lento. Só para atravessar uma balsa, porque as pontes foram destruídas ou estão cheias de militares, demora de 7 a 8 horas para atravessar, fora outras divisas e também outras regiões importantes. E um ponto a ser destacado neste momento é a região de Zaporísia. Por que essa região está sendo muito observada nesse momento? Porque ali existem duas usinas importantes. A usina nuclear de Zaporísia e a usina termoelétrica de Zaporísia, que alimenta a usina nuclear principal, que tem 6 reatores. Então, quando a Rússia ela penetrou na região, ela estabeleceu um perímetro de guerra, um perímetro em que ninguém podia entrar e ninguém podia sair sem sua autorização. Então, os técnicos, os cientistas ali da usina, simplesmente tiveram que vazar, tiveram que sair dali da região. Então, o que a Ucrânia fez? Espalhou para geral, espalhou para o Ocidente, que a usina corria sério risco de vazamento, de explosão, poderia ser uma catástrofe porque era a maior da Europa, enfim, fez todo um rodeio, realmente muito necessário, porém, a equipe de Moscou, os cientistas que têm ampla experiência em usinas nucleares, foram até as instalações e estabeleceram o quê? O comando dali da região, o comando da usina nuclear. Então quem está operando neste momento, os cientistas, os técnicos nesse ramo nuclear, de energia nuclear da Rússia, em participação com ucranianos e também, neste momento, as autoridades da Agência Internacional de Energia Nuclear, que estavam ali em parte em Kiev e outras autoridades já na usina nuclear que se juntaram nesses últimos dias, 4 e 5 de setembro, para avaliar se houve avarias, vazamentos, se há realmente problemas nos reatores, estão sendo bem alimentados, se estão sendo recicladas essas águas que alimentam esses reatores. Então, é uma situação muito delicada na região. E por que ela está sendo utilizada como o perfil principal para destacar esse conflito e, enfim, ser utilizada por ambas as partes? Porque, de um lado, tem a Rússia, que pode utilizar isso como pretexto para que nenhum míssil de longo alcance chegue, ou mais armas importantes chegue até Kiev, e também do lado de Kiev, que pode utilizar esses argumentos, esse contexto nuclear para prejudicar ainda mais a Rússia, com mais sanções, para que o Ocidente observe e fala, não, vamos ter que ajudar a Ucrânia, vamos enviar mais armas, vamos enviar mais investimento financeiro, que está em torno de 10,6 bilhões de dólares por parte dos Estados Unidos, que alimenta todo esse meio, e não se sentam, eles não conseguem sentar na mesa de negociações para discutir algo que é tão importante para a humanidade, porque se avança esses limites, você tem o quê? Uma guerra nuclear. Se você fornece material que vai transfixar, material para a Ucrânia, que vai transfixar territórios da Rússia, que pode atingir as regiões mais limítrofes do leste e oeste, na verdade, oeste da Rússia, você pode colocar toda essa situação num pesadelo que pode cair num buraco nuclear, em que
todo esse contexto que até hoje é de guerra convencional pode se transformar numa guerra por toda a Ucrânia, que está concentrada na região leste, e pode sim, sem dúvida alguma, transfixar a Ucrânia se a Rússia ela interpretar que a Europa é culpada também por determinados ataques e avanços naquele ponto, naquele momento, ela também vai transfixar a Ucrânia e vai atingir a Europa com certeza. E vai envolver, é claro, os Estados Unidos, OTAN, Europa contra a Rússia, Bielorrússia, enfim, outros levantes ali, principalmente que pode colocar também em xeque as relações Rússia-China. Se a China realmente apoia a Rússia e a Rússia apoia a China, há um eixo a sendo formado. Se realmente a China não está nem aí para a Rússia, ela não vai apoiar. Então, há muitas questões importantes que giram em torno disso. E aqui vocês observam a usina nuclear de Zaporizhia, onde temos aqui os 6 reatores, 3, 4, 5, 6, extremamente importantes e interligados ali por usinas termoelétricas que fazem a reciclagem de toda essa água dos reatores, como a Zaporizhia TPP, a poucos metros ali da região. Então, são questões muito importantes em que esse perímetro, neste momento, está sim sob controle da Rússia. E o que aconteceu esses dias? Que um drone estava passando nessa região, um drone comercial adaptado para a guerra da Ucrânia, e foi abatido pelo sistema de defesa da Rússia. Porque ele estava indo em direção aos reatores, indo em direção à usina nuclear de Zaporizhia. Não se sabe se esse drone estava indo para realizar algum reconhecimento, alguma filmagem da região, ou estava indo para destruir algum ponto, atingir a usina com alguma granada, enfim, algum tipo de artefato. Então a Rússia fez o quê? Emitiu um alerta, ali para os seus militares, que foram autorizados a abater o drone através de seus radares e também contramedidas eletrônicas, e o drone veio a cair no solo. Ou seja, isso poderia ser um pretexto para a Ucrânia atingir a usina nuclear. Tem dois lados: ou foi um reconhecimento da Ucrânia que estava em andamento, ou ela poderia atacar a usina e usar esse pretexto para colocar que a Rússia destruiu parte da usina, ela está tentando fazer com que haja um desastre natural, um desastre nuclear ali na região. Então, o que? Há uma narrativa dos dois lados. Uma que poderia reconhecer e a outra que poderia ter uma falsa bandeira, um ataque de falsa bandeira, ou seja, poderia ser uma narrativa dos dois lados. Um lado poderia somente reconhecer a usina, não ia fazer mais nada. O outro lado está alegando que poderia ser um ataque de falsa bandeira e que a Ucrânia estava utilizando o drone para fins de destruição e incriminar a Rússia por determinadas ações. E para fechar esse contexto, a Rússia, como eu já divulguei em vídeos aqui no canal, a Rússia ela emitiu um dado muito importante, um dado quantitativo muito importante que mostra as baixas do lado ucraniano. E tem um detalhe: essas baixas, elas relatadas pela Rússia, elas não foram contestadas pela Ucrânia. Então, será que realmente isso aconteceu? Será que esses dados estão positivos? Até esse momento, realmente não há dados não há informações por parte da Ucrânia negando esses dados que eu vou apresentar aqui, que no total, desde o início da Operação Militar Especial, que é a operação que a Rússia ela descreve, porque só ocorre no eixo leste e não por toda a Ucrânia, e que pode mudar no futuro, pode ser por toda a Ucrânia, isso segundo o próprio ministro da Defesa e o próprio Putin. Nessa operação militar foram destruídos 287 aeronaves, 152 helicópteros, 1.877 veículos aéreos não tripulados, 372 sistemas e mísseis antiaéreos, 4.822 blindados e outros veículos blindados de combate,
825 veículos de combate de múltiplos sistemas de lançamento de foguetes, 3.368 canhões e morteiros de artilharia de campanha e também 5.304 unidades de veículos militares especiais. Ao todo, são mais 17 mil equipamentos, a mais 17 mil equipamentos. Agora, se realmente são dados fidedignos, são dados realmente importantes, mas se são fidedignos, a gente não sabe, ou seja, foi o lado russo que publicou. Estamos aqui mostrando somente as informações. A Rússia, a Ucrânia, por sua vez, ela não contestou isso até o momento. Ela pode contestar com dados oficiais, falando, olha, não houve isso, abaixo não foram, por exemplo, 287 aeronaves, foram 100, foram 60, foram 50, ainda não houve essas contestações, contradição por parte do Ministério da Defesa da Ucrânia. Então, ainda não também houve nenhum dado quantitativo e nem qualitativo mais exato por parte da Ucrânia, e quando assim realmente estiver disponível, o canal, a gente aqui do Área Militar, vamos trazer a vocês em primeira mão com mais detalhes e também com mais manobras, atividades do terreno no leste europeu, como a gente trouxe hoje aqui para vocês em primeira mão. Faltaram alguns detalhes que eu vou comentar nos próximos vídeos, como também mísseis anti-radar, anti-radiação utilizados pela Ucrânia que foram trazidos dos Estados Unidos, que foram utilizados, estão sendo utilizados nesse momento no front e que alguns foram destruídos pela Rússia neste momento. Então, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Mais um conteúdo de análise do cenário realmente muito triste no leste europeu. Espero que tenham gostado. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal, ativar o sino de notificação, porque é muito importante. Se você não seguir o canal, se você não se inscrever, não curtir, não compartilhar, o YouTube vai entender que vocês não gostam do canal, o YouTube vai entender que esse canal não é relevante e não vai oferecer mais conteúdos para vocês aqui nas plataformas. Ele vai entender que realmente o canal ele não traz benefícios, não traz conteúdo para os seus leitores, para os seus telespectadores. Então é muito importante você se inscrever e ativar o sino de notificação para receber todas as nossas notificações. Pessoal, também convido vocês a se inscreverem lá no Twitter, lá no Instagram, pelo @AreaMilitarOff. E também lá na nossa página no Facebook, que a nossa página está crescendo gradualmente, que é o facebook.com/AreaMilitarOficial. Conto com a presença de vocês lá, conto com a colaboração de todos vocês para doar qualquer valor para a nossa chave Pix aqui do canal, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Através dessas doações, vamos conseguir ainda manter nossas revistas digitais, a manter as nossas assinaturas, para nós realmente produzir, sintetizar várias outras análises aqui no canal para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Agradeço pela atenção, agradeço pela participação e a presença de vocês até este momento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.